o salário? E aí ele falou, o que nós combinamos no início? Não foi um denaro? Então paga ele o que eles devem. E aí no final Jesus fala, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então veja só, que não importa quem chegou primeiro, não importa quem está fazendo mais, quem está fazendo menos. Não importa. Nós não temos que ficar vendo isso. Ah, mas o irmão chegou, faz tanto tempo. Dá uma prioridade a ele. Não, meus irmãos. É o Espírito Santo que separa. É o Espírito Santo que escolhe. É o Espírito Santo que nomeia. É o Espírito Santo que levanta. Então, se nós estivermos ouvindo a voz do Espírito Santo, se nós estivermos atentos à voz do Espírito Santo, nós vamos aceitar, porque nós temos graça para aceitar isso. Se amanhã se levantar um irmão que chegou depois de mim ou depois dos irmãos e começar a pregar mais do que nós temos que dar graças a Deus, porque Deus tem respondido às nossas orações, porque Deus tem enviado pessoas, porque Deus tem enviado obreiros, Deus tem capacitado pessoas nesse lugar para pregar a sua palavra. Nós vamos saber que a obra vai crescer. Não é por ordem de chegada, meus irmãos. Não é por ordem de chegada. E olha que a igreja de Antioquia entendia isso. Porque na hora deles enviar os missionários, eles não fizeram questão de enviar os missionários dele, porque a palavra diz que lá tinha profetas e mestres. No momento, poderia ter homens de mais capacidade do que o apóstolo Paulo. Mas eles ouviram a voz do Espírito Santo e eles foram atentos. Amém? Vamos para o terceiro. E eles eram perseverantes. Está aqui, versículo 23. Com firmeza de coração. Barnabé falou, com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. Veja só que eles eram perseverantes. Era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que buscava. Era uma igreja que se reunia sempre para buscar a Deus. Era uma igreja que perseverava em meio à tribulação. Veja que a tribulação daquela época não é a tribulação que nós passamos hoje não, como foi dito. Ah, faltou alguma coisinha. Ah, faltou um pouquinho de comida, o crente já está chorando. Naquela época a perseguição era tão grande, se eles pregassem pregando o evangelho, ou era queimado vivo, eu vou contar para os irmãos, aguenta aí, vai de pouco. Ou era queimado vivo, nós temos os relatos, ou era lançado às feras, ou era decapitado, ou era crucificado, ou era esfolado vivo, ou era cerrado ao meio. E outras coisas que a Bíblia não menciona, mas tem muitas coisas a mais. Se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão ver a igreja primitiva, como ela sofria a perseguição. Só que a igreja, quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais a igreja sofria a perseguição, mais o número dos irmãos aumentava. E a igreja dos nossos dias de hoje? Qualquer coisinha já diminui. Os irmãos já não vêm mais. Ah, não dá para ir. Os irmãos, qualquer coisinha, eu não estou atacando ninguém, meus irmãos, porque isso também faz parte de mim também, eu também estou sujeito a isso. Qualquer coisa que acontece hoje já é motivo dos irmãos, ah, vou procurar outra igreja. Ah, nessa igreja não dá, o pastor é muito duro. Ah, não dá. Meus irmãos, nós temos que ser crente, igual a igreja de Antioquia. Nós temos que ser missionários, igual os irmãos da igreja de Antioquia. Nós temos que suportar, porque é na tribulação que Deus acrescenta. Aleluia, Jesus. Nós aprendemos muito mais com as tribulações do que com a bonança. Nós aprendemos muito mais quando nós estamos passando dificuldade do que quando nós estamos muito bem. Quando não tem nenhuma dificuldade, quando nós não estamos passando por nenhum aperto, a tendência nossa é de acomodar. Isso é todos nós. Quando nós estamos bem, tem dinheiro sobrando, a família está com saúde, graças a Deus, é uma bênção mesmo. A gente tem que estar feliz também. Só que a nossa tendência é de acomodar. Ah, está tudo bem, não está tendo nenhuma luta. Ah, eu não vou nem no culto hoje, vou ficar aqui em casa, no quentinho. Porque é confortável, meus irmãos. Mas quando vem a tribulação, o que Deus está querendo trazer através dessa tribulação? Deus está querendo que você cresça, que você dê um passo a mais. Aleluia. Deus está querendo que você avance um pouco mais. Glória a Deus, aleluia. E Deus quer que você tenha um pouco mais de experiência com Ele. E é no meio da tribulação que você vai ver a mão de Deus trabalhando. Aleluia. Porque quando está tudo bem, você pode até achar que é você mesmo. Ah, eu estou trabalhando bastante, estou fazendo bastante, meu salário está bom. Ah, estou na bênção. Não vou precisar muita coisa não para fazer, não vou precisar de muito esforço não. Porque você está confiando nos seus esforços. Mas e quando os recursos acabam? Por isso você tem que ser perseverante. Veja que essa igreja aqui não menciona se eles tinham um luxuoso templo, quantos membros eles possuíam,
que localidade eles estavam ali inseridos, se é uma localidade de fácil acesso ou de difícil acesso. O texto não menciona, mas demonstra que eles eram perseverantes. Porque Barnabé viu a graça de Deus e falou: permaneçam firmes no Senhor. Porque Barnabé viu que a igreja era necessitada. Então veja só, como eu estava dizendo, muitos, quando estão no conforto, muitos quando estão bem, acabam se acomodando e acabam de fazer algo mais para Deus. Quando nós temos os nossos recursos, quando nós temos condições, nós poderíamos fazer muito mais para a obra missionária. Nós poderíamos abençoar muito mais os missionários que estão no campo. Mas nós vamos pensar primeiro em nós. Eu não estou dizendo para você tirar tudo que você tem. Nós não estamos pregando isso, mano. Misericórdia. Tem umas igrejas que pregam isso aí. E nem é usado para a obra missionária. Tem uns aí que arranca tudo das pessoas para falarem que vão investir em alguma coisa e não investe neles. Não é isso. Você deve ser equilibrado. A palavra de Deus diz que o crente ele tem que ser equilibrado. Então você tem que saber a hora de abençoar, a hora que você precisa fazer algo para você e para a sua família. Você tem que saber equilibrar essas coisas. Mas quando você estiver bem, quando você tiver algo a mais, abençoa a obra missionária. Seja um contribuinte. Se você já é, continue sendo, persevera nisso. Seja perseverante na oração também, orando pelos irmãos que estão no campo. Você não sabe a dificuldade que eles estão passando lá. Talvez muitos não tenham nenhum local desse para adorar a Deus. Talvez muitos estão adorando a Deus, como nós vemos relatos na China, na Síria. Eles estão adorando a Deus em um lugar subterrâneo. Eles têm que andar quilômetros. Tem uns que andam até dias para chegarem à casa de Deus. E nós aqui, nesse conforto, nós vamos perto da igreja, nós temos carro bom. Nós temos ar-condicionado, nós temos um tempo bom. Glórias a Deus por isso. E muitos desanimam. E muitos não perseveram. Veja que a igreja de Antioquia, elas perseveravam. Veja que os irmãos de Antioquia eram uma igreja que perseverava. Por isso que eles tinham condições de enviar. Se nós não perseverarmos aqui dentro, como nós vamos enviar pessoas lá fora? Como nós vamos fazer a obra missionária lá fora? Se nós não conseguimos vencer os nossos conflitos internos. Primeiro nós temos que resolver os nossos conflitos internos aqui dentro. Para depois nós sairmos. Porque se nós tivermos problema aqui, se nós não conseguimos perseverar entre nós, irmãos, como nós vamos pegar lá fora? Como eu falei, lá fora nós vamos encontrar pessoas de todos os tipos. Nós vamos ter que lidar com pessoas de todos os tipos, meus irmãos. Então nós precisamos ser perseverantes. Quarto, o bom testemunho. O testemunho é importante também para uma igreja missionária. Porque se nós não tivermos um bom testemunho, por que a igreja de Antioquia recebeu Barnabé? Porque o texto aqui diz aqui, versículo 24, diz assim: porque é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O testemunho de Barnabé era bom, e isso trouxe o quê? Acrescentou a igreja. É a mesma coisa, já pensou se nós tivermos um mau testemunho lá fora? Quando as pessoas souberem, de qual igreja você é? Eu sou daquela Assembleia de Deus ali em Itacaó, perto de Xirrara, ou agora é outro nome, nem sei o nome desse mercado. Eu não vou naquela igreja não. Não vou naquela igreja porque os irmãos estão lá. Então o testemunho conta muito. Veja como nós temos que ser lá fora. Como eu falei, aqui dentro é fácil. Eu também estou me incluindo nisso. Nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a falhar. Então nós temos que vigiar, nós temos que cuidar como nós tratamos as pessoas lá fora. Às vezes as pessoas lá fora podem achar que a gente é bobo. Vai na igreja, é bobo, ó. Mas lá fora, o que Jesus falou quando Jesus enviar? Seja igual a pomba, mas seja igual a serpente também. Nós temos que ter a carinha de pomba, mas a nossa situação tem que ser igual a uma serpente, no sentido de malícia, no sentido de saber falar com as pessoas. Quando nós vemos que as pessoas estão tentando fazer alguma maldade com a gente tem que ter estratégia, a gente tem que orar. Então nós temos que ser assim, nós temos que dar um bom testemunho lá fora. Porque o que adianta a gente pregar alguma coisa e daqui a pouco a gente sai despregando tudo com a nossa vida?
Ou então o irmão se esforça tanto na área de evangelismo, o irmão vai lá, profeta a fábrica, leva o profeta dos Dante, leva tudo, glória a Deus por isso. Aí a gente também, da mesma igreja, a gente sai falando mal, a gente sai brigando, a gente sai chutando tudo. Aí vamos falar de que igreja você é? Eu sou daquela igreja tal. Ah, mas como pode? O irmão de lá é uma bênção em você desse jeito. É claro que é individualismo, isso não tem como, né? Cada um vai prestar conta diante de Deus daquilo que está fazendo. Mas eu estou usando o exemplo para os irmãos poderem entender, da igreja de Antioquia. Porque quando eles viram Barnabé, eles viram o testemunho de vida dele, eles aceitavam. Então é a mesma coisa. Se nós não dermos um bom testemunho lá fora, nós temos que vigiar, todos nós. Se nós não darmos um testemunho bom lá fora, as pessoas depois vão falar mal da igreja. Sabe quem vai ser atacado? Não é eu e nem é você. Vai falar mal da igreja. Ah, mas não é crente? Mas não vão na igreja? Sábado, domingo? Eu vi ele gravado esses dias aí de terno, mas com a Bíblia debaixo do braço. Vamos falar ainda desse jeito, meu irmão. E sabe quem é que vai estar perdendo com isso? O reino de Deus. O reino de Deus vai estar perdendo por causa do nosso testemunho. Quantos escândalos nós vemos hoje na internet? Se nós abrirmos na internet e começarmos a falar disso, nós vamos ficar aqui a noite inteira e não vai ter fim. E esses homens aí que estão fazendo isso, é claro que eles vão prestar conta diante de Deus. Mas eles estão o quê? Em vez de eles estarem acrescentando o reino de Deus, eles estão o quê? Tirando do reino de Deus. Eles estão diminuindo. Veja no Brasil hoje, tanta coisa que nós vemos. Pastores dando mau testemunho. Tantas coisas acontecendo dentro da igreja. E depois a gente vai falar aqui no Japão, não temos nada a ver com ele, é de outro ministério, é de outro. Quando a gente vai falar de Jesus Cristo, aí ele fala assim: você é pastor? Você quer meu dinheiro? Não, irmão, eu quero que você seja salvo. Aleluia. Eu te disse a palavra de salvação, eu te disse Jesus Cristo. Aleluia. Então veja só que o testemunho é muito importante para nós fazermos a obra missionária. Nós precisamos de dar um bom testemunho, como o Barnabé dava. E olha que, e além de ele dar um bom testemunho, ele pregava o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, o caráter da sua pregação. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber de vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, em sim no poder de Deus. Veja só o apóstolo Paulo falando como ele pregava. Será que nós estamos pregando dessa forma? Ou nós queremos mostrar o nosso conhecimento, o testemunho que nós temos dado? Será que nós queremos mostrar o que Deus tem nos dado, as bênçãos que Deus tem nos dado? Como é o tipo da nossa pregação? Nós temos que pregar Jesus Cristo. Nós temos que falar de Jesus. Esse é o testemunho que nós temos que dar. Nós temos que falar do que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós temos que falar que Jesus, ele morreu por todos. E ele quer salvar a todos. Nós temos que ter esse tipo de testemunho. Quando alguém falar alguma coisa, você fala de Jesus. Se alguém vier falar mal da igreja, você fala de Jesus. Rebata com Jesus. Fala, Jesus Cristo morreu por ele também. Ah, mas o pastor fulano de tal. Jesus morreu por ele. Se ele se consertar, ele é salvo. Se ele não consertar, ele vai prestar conta diante de Deus. Não cabe a nós a julgar ninguém. Esse é o testemunho que nós temos que dar. Aleluia. Esse é o testemunho que nós temos que falar. Porque muitos vêm querer fisgar nós um testemunho falso. Ah, mas você viu aquela igreja tal lá? Aí você, não vigiando, você vai começar a falar. É mesmo, né? Aquele pastor lá, não dá. Claro que a gente comenta entre nós. É escândalo, a gente comenta entre nós. Mas o crente é aceitável, porque o crente ele tem discernimento, ele sabe das coisas espirituais. Agora o ímpio, que não conhece nada de Deus, você não pode falar mal do pastor para ele. Porque você não vai estar acrescentando na vida dele nada, você vai estar matando ele espiritualmente. Porque você sendo cristão, você está falando mal de um pastor, ele vai pensar o quê? Ué, mas ele é crente, está falando mal do pastor, eu não vou na igreja.
Eu não vou na igreja porque um crente está falando mal de outro pastor. Então veja só que o testemunho. Quando